Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de mensagem da semana. Quais serão as principais energias para os nossos próximos 7 dias? Hoje eu vou utilizar dois decks de tarô, sempre deixo na descrição do vídeo o nome dos decks que eu utilizo. E aqui já vou deixar uma ressalva. Vocês vão perceber, quem coleciona tarô, que o meu aqui tem a borda preta. E aí, já me antecipando, né, caso alguém pergunte onde você comprou essa edição com as bordas pretas, eu pintei, tá? Inclusive, eu tava pintando outros, a mão tá até manchadinha de tinta, porque é carta permanente, né, demora pra sair da mão. Então, eu pintei, tá, gente? Não comprei assim. Agora eu tô peguei mania de querer pintar tudo que é deck meu. Mas vamos lá, meus amores. Hoje eu trouxe 3 opções de piramidezinhas, orgonites de pirâmides. Se vocês escutarem algum barulho além do rotineiro barulho da rua, é a minha Sossô brincando em casa. Inclusive, pausa aqui. Ontem, no grupo de estudos, né, dos meus alunos, a gente estava falando, né, a respeito desses barulhos, né, que acabam tendo aqui no decorrer das gravações do vídeo. E aí um aluno falou assim: Ju, eu tô esperando o silêncio do interior até hoje. Rapaz, eu também. Pense que eu trouxe o barulho de São Paulo dentro da bagagem comigo aqui pro interior. Ai, que nervoso. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Vocês sabem que aqui não é Globo. Então é isso. Brincadeiras à parte, vamos lá para a leitura da semana. Aqui a opção de número 1, piramidezinha amarela. E falando em barulho da rua, ó, o ônibus passando. Segunda opção, pirâmide vermelha. Terceira opção, pirâmide roxa. Sossô, mamãe tá trabalhando. Escolham com calma aquela que mais te chamar a atenção. Se ficar na dúvida, ouça as outras opções que ficou em dúvida e leve para sua vida aquilo que tiver ressonância contigo. Tá certo? Então, vamos lá para a primeira opção. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as principais energias para o coletivo de número 1. Opa, uma cartinha virada aqui. Peço permissão a tudo que descende e pertenço para ler as principais energias do coletivo de número 1. Essa semana, meus amores, vocês vão... Vai ter para muitos aí, vai ter alguma situação inesperada que vai fazer com que vocês reflitam um pouco a respeito das próprias escolhas. Essa é uma tiragem mais profunda, percebo vocês mais introspectivos, repensando algumas escolhas, repensando algumas condutas.
olhando alguns sacrifícios que vocês tiveram que fazer no decorrer da vida de vocês, quais foram os sonhos que vocês tiveram que deixar para trás, o que vocês tiveram que abandonar, o que vocês tiveram que sacrificar para chegar até o presente momento. É como se fosse necessário vocês fazerem uma reciclagem em tudo que vocês viveram até o presente momento para voltar a se estruturar. Aqui tem uma insegurança emocional muito grande, uma incerteza do que fazer, né, daqui para frente, para onde ir, essa amizade presta, esse relacionamento, eu ainda quero ele, e esse emprego, aonde eu vou, sabe assim? Eu vejo vocês se questionando muito o próprio cotidiano, precisando olhar para a própria vida, para as próprias realizações e até para os próprios conflitos de uma forma internalizada, para que daí vocês tirem de fato, de novo, aquele combustível necessário para poder seguir, voltar a sonhar, porque a gente só realiza aquilo que primeiro a gente idealiza, né? A realidade vem de uma ideia. E é como se nesse momento você tivesse, como eu posso dizer, sem perspectiva, sabe? Um tanto quanto perdida, coloque aí dentro da sua realidade. Essa semana vai ser bem introspectiva. Vocês vão perceber que em muitos momentos a gente consegue se ouvir mais quando a gente se cala, quando a gente para de ficar buscando conselho nos outros e aprende a ouvir a linguagem da vida. Resolvi que eu vou pegar o Petit Lenormand para ver se ele fala algo mais a respeito da vida prática de vocês. Aqui é um estado de espírito muito grande, de autoanálise, de autorreflexão, você percebendo que ficar expondo a sua vida, falando, dando opinião, isso tá te esgotando e não tá te dando nenhuma diretriz, nenhuma resposta. Você vai perceber nos próximos 7 dias que silenciar pode ser o melhor caminho para você se reestruturar. Ó, o cansaço, a exaustão e a insegurança nas escolhas práticas do dia a dia. Desgaste, você não conseguindo identificar as suas pequenas benesses, sabe? Se você chegou onde você chegou, você tem o seu mérito. E nenhum caminho é livre de percalço, gente. Nenhum caminho é livre de sacrifícios, de desafios. A gente, inclusive, é nos desafios, nos conflitos que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente encontra, inclusive, a nossa paz de espírito exatamente nas mudanças. Até no baralho cigano, esse jogo deu profundo. Então, assim, conselho que eu dou para vocês. Só por esses 7 dias, evite falar da sua vida particular para os outros, não importa quem seja. Se é amigo, se é marido, se é vizinho, se é mãe, se é pai, não importa. Procura silenciar um pouquinho. Procura não querer resolver tudo o tempo todo o tempo. Procura acalmar um pouco, silencia um pouco. É nesse silêncio que você vai encontrar o combustível necessário para você continuar, e inclusive o norte do que você precisa mudar, para que você chegue mais perto daquilo que você deseja realizar, tá bom? Palavra-chave da semana de vocês é silencie, para se ouvir, tá bom? É isso, meus amores. Excelente semana para vocês. E assim, coloque aí daqui 7 dias, volta aqui no vídeo e coloca aí nos comentários se o silenciar trouxe de fato uma diretriz na vida de vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês.
vamos agora para a opção de número 2, a pirâmide vermelha. Principal energia da semana para o coletivo de número 2. Barulho da rua. Gente, eu acho que se um dia eu mudar para o topo de uma montanha, vai acontecer alguma coisa entre os animais que meus vídeos vão ter barulho do mesmo jeito. Gente, pensa que eu mudei pro interior, afastado do centro, interior, sou cercada de mato. Mas pensa que 2 dias depois que eu aluguei essa casa, o barulho se fez presente. Eu atraio, né? Eu sou uma pessoa agitada. Acabei por aceitar essa informação. Ai, Senhor. E vamos lá. Semana muito boa para o coletivo de número 2. É uma semana bem estruturada, uma semana em que vai ter aí recebimento de dinheiro, e esse recebimento de dinheiro vai trazer autocuidado, sabe? Então você se mimar, você se cuidar, e isso é fruto de coisas que você plantou lá atrás. Então não é, sei lá, o recebimento de um dinheiro que você jogou na loteria e ganhou. Não. É fruto de um trabalho bem executado. Aqui no aspecto de trabalho, eu te percebo recebendo louros, recebendo elogios, sendo tratado com carinho pelos seus colegas de trabalho. No contexto de família, as pessoas respeitando o seu empenho, caso você já tenha construído sua família, né? Seja casado, tenha filhos e nananã. Eu percebo a família que você construiu demonstrando em ações de carinho, né? O quanto você é importante, o quanto o seu esforço é visto por eles. Isso é sensacional. Num determinado momento da semana, você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, de conhecer, na verdade, caminhos novos. E isso vai fazer com que você tome a decisão de mudar alguma coisa aí na sua vida. Algum sonho, alguma realização, alguma postura sua vai mudar. Quando a gente cresce, uma seleção natural acontece na nossa vida. Quando a gente consegue ter como eu posso dizer isso? Bom, vou utilizar um termo que eu uso muito nas terapias. No curso também. Todo conhecimento que você adquire, ele só de fato se torna um conhecimento se, ao ser colocado em prática na sua vida, ele te melhora de alguma forma, né? Melhora a qualidade de vida, melhora o seu intelecto, melhora o seu equilíbrio, melhora o seu emocional, não importa. Te trouxe algum tipo de benesse, e essa benesse ela é íntegra, ela é verdadeira, então aquele conhecimento de fato foi entendido e vivenciado por você. Essas duas cartas juntas me falam que alguma coisa aí na sua vida você aprendeu, você evoluiu e está vivenciando isso nesse momento. Então aqui não significa, gente, que você vai ter alguém vai estender um tapete vermelho para você passar. Não. Os pequenos milagres da vida, os pequenos atos, as pequenas palavras, né, os pequenos gestos de respeito e de cuidado. Isso vai ser um forte na semana de vocês, porque alguma coisa vocês cresceram no momento em que vocês pegaram um conselho, uma palavra, um conhecimento, um aprendizado, colocaram em prática e estão tendo a benesse disso na vida de vocês. Quando a gente faz isso, uma seleção natural acontece, ou seja, pessoas e situações que não estão congruentes com esse degrauzinho acima que nós galgamos na nossa própria vida. Entenda que na nossa própria vida ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos apenas consciências em graus diferentes, mas todos nós somos parte da mesma coisa. Logo, não tem como eu ser melhor e nem pior.
Sou apenas diferente. Quando você galga um degrauzinho aí a mais da sua consciência, algumas pessoas e situações deixam de ter relevância, peso na sua vida, mas não significa que elas não foram e não são importantes. Só nesse momento, um afastamento se faz necessário para que você vá para o próximo degrau, tá? Não fique inseguro quanto a isso. Tenha o lema de haja com respeito com tudo e com todos. A partir do momento que você faz com o outro, trata o outro do jeito que você gostaria de ser tratado, você não está sendo prepotente, arrogante. Não, você está seguindo o seu caminho, respeitando o direito do outro de ser diferente, tá bom? Vamos ver o que o baralho cigano diz. Eu tirei na primeira, então vou tirar nas outras 3 também. As outras 3 não, né? Nas outras 2. Olha que delicinha. Uma calmaria muito boa nas relações afetivas, principalmente aquelas que são duradouras, tá? Aqueles laços que vêm de longa data. E eu sempre gosto de deixar claro, gente, relação afetiva não é só uma relação carnal, onde o sexo se faz presente. Aqui é amigo, é família, é trabalho, né? Aquela é toda e qualquer relação que você desenvolve carinho, amor, algum tipo de afeto. E aqui tudo muito bem, muito obrigada, sabe? Tudo muito bem, obrigado. Era isso que eu queria falar. Tudo muito tranquilo nessas relações que são de longa data. Para alguns poucos, alguma pessoa do passado pode retornar e isso pode te fazer muito bem, inclusive. O retomar essa história pode fazer muito bem. E aí pode ser uma amizade lá de trás que teve um distanciamento, pode ser algum ex, né, que volte e vocês retomem essa relação e isso faça muito bem. Pode ser aquele parente que vocês tinham brigado, há muito tempo vocês não se falavam e essa semana vocês voltam a se ver, a se encontrar e isso faz muito bem para ti. Alivia teu coração, inclusive traz um afago no coração, sabe? E aqui, você tendo um discernimento muito maior naquilo que te traz segurança, principalmente no aspecto de trabalho. Então, você tendo uma clareza mental muito bacana para saber aonde você quer chegar. Então, não é qualquer vento que vai tirar do seu caminho. Excelente tiragem para o grupo de número 2, excelente mesmo. E aqui, ó, não tenha medo de ousar fazer algo que você acredita. Você só vai saber se vai dar certo ou não se você tentar, tá bom? É isso, meus amores. Excelente semana para vocês. E por fim, vamos para a terceira opção. Peço permissão a tudo que descendo e pertence para ler as principais energias e tendências, coletivo de número 3. Nossa, gente, o jogo de todo mundo hoje saiu bem intenso. Bem intenso. Muito bom. Profundo, sabe? Não são tiragens rasas, mundanas. Quando eu falo raso, gente, é o nosso mundano.
E aqui vale uma explicação, tá? Para que vocês não entendam raso ou mundano de forma pejorativa. Raso é tudo aquilo que é passageiro, né? Então, o trabalho é passageiro, amizades são passageiras, brigas são passageiras, tudo isso é passageiro. O que é permanente na nossa vida é tudo aquilo que nós aprendemos, discernimos, despertamos de dentro para fora. E isso eu dou o nome de profundo, porque quando você deitar no caixão, é exatamente isso que você vai levar. O que você cresceu, aquilo que você se fez mais consciente, principalmente a respeito de si próprio, né? O quanto você conseguiu amadurecer mentalmente, emocionalmente falando, o quanto de princípios você conseguiu formar no teu caráter no decorrer da tua vida, porque é só isso que nós vamos levar. Então, quando eu falo que é um jogo mais profundo, eu estou falando de coisas que não são passageiras. E quando eu falo de mundano, são coisas que são transitórias, né? São coisas que não formam o que eu sou, fazem parte da minha história, mas não me formam quanto ser humano, tá bom? Então, só para deixar claro, porque não é diminuindo um ou outro, até porque ambos são necessários. São através das nossas vivências mundanas que a gente vai formando o nosso caráter, né? Eu não formo o meu caráter primeiro para depois desenvolver uma vida material. Isso não acontece, né? Eu preciso vivenciar, testar, tatear, tentar pertencer, para aí sim formar o meu caráter. Então, um é tão importante quanto o outro, tá bom? A diferença é que um é transitório e o outro não. E aqui, galera da terceira opção, eu vejo vocês querendo ficar mais quietinhos. Mas não por melancolia, e sim por prazer em estar com vocês mesmos. E aqui eu já falo para vocês que esse afastamento da sociedade, esse afastamento de, às vezes, vou dar um exemplo da minha vida, né? Eu gosto muito de solitude. E eu sou casada, tenho 3 filhos. Em alguns momentos da minha vida, eu viro, né, para os meus filhos, marido, e falo para eu tô na minha caixinha do nada. Não tô afim de muita conversa. Ah, mas o que você tem? Você não tá bem? Não, tô bem, eu tô ótima. Eu só tô precisando me ouvir um pouco. Ficar um pouco comigo. Resgatar aquilo que eu gosto de fazer por mim, para mim. Porque quando a gente vive, principalmente quando a gente tem uma relação amorosa, a gente esquecer da nossa identidade particular é assim, ó. Porque a gente vive em função da troca com o outro. E de vez em quando esse retiro para você resgatar aquilo que você gosta é bacana. E aí aqui eu percebo você, por exemplo, nessa semana, por mais que você seja casado, tenha um relacionamento, more com pai, com mãe, nananana, eu vejo vocês querendo, sei lá, se trancar no quarto, ouvir aquela música que faz muito tempo que você não escuta, pegando um livro que faz muito tempo, que você gosta tanto, mas faz muito tempo que você não lê, cuidando das suas plantas, tendo passeios mais sozinho, querendo lembrar aquela comida que você tanto gosta e há muito tempo você não come. Sabe assim? É como se você fizesse uma viagem interna, mas para se bem conectar com você mesmo. E isso é sensacional. É uma solitude que é necessária. É uma pausa que se faz necessária para que a gente volte mais firme para a nossa vida, para as nossas escolhas. Tá filósofo isso, né? Mas o jogo tá assim, gente. Difícil trazer isso pra vida mundana. Sei lá. Vamos supor que você tá no seu trabalho e tá se sentindo sem perspectiva, sabe? Você não sabe por que você tá trabalhando, aonde você quer ir, aonde você quer chegar. E aí a vida tá meio insonsa. O que você vai ter a tendência de fazer nos próximos 7 dias? Se isolar um pouco. Então, se isolar um pouco do marido, se isolar um pouco do filho, se isolar um pouco de amigo. Já que você não tá conseguindo encontrar uma visão para frente, você vai dar uma pausa para olhar para você, para se sentir, para se perceber, para se temperar.
E isso vai fazer com que você volte a ter um foco, uma determinação aonde eu quero ir e por quê, que é o mais importante, né? Não adianta falar só que eu quero ter um carro. Tá, eu posso querer ter um carro. Se eu não for usufruir deste carro, se eu não tiver um propósito para esse carro, vai ser só mais uma conquista parada na garagem. Agora, se eu entender o porquê, qual é a função que aquele carro vai ter na minha vida, aí sim eu sei o que eu quero e aonde eu vou chegar com isso. Entende? É bem isso que eu sinto de vocês. Vocês precisando fazer uma pausa para se temperar, para se resgatar, para se bem mimar. Uma pausa de você com você mesmo, para que você volte a ter ânimo, desejo de idealizar algo e por que essa idealização e ir atrás, tá bom? Alguns aqui, né, mais que tem uma crença religiosa, mais espiritualista, alguma coisa do tipo, vai se voltar muito para ritos dentro desta religião, sabe assim? Então, sei lá, se você é da Umbanda, do Candomblé, você vai querer ir num culto, né, numa gira, num dia de toque, vai querer acender uma vela, tomar um banho de folha, sabe assim? Se você é católico, você vai querer ir na missa, vai querer lá fazer todo aquele ritual da hóstia, enfim, coloque aí dentro da realidade de vocês. Eu percebo vocês querendo se conectar mais à sua espiritualidade através de ritos mesmo. Mas não é que você vai, por exemplo, no candomblé, vou dar o exemplo do candomblé aqui, tá? Você não vai lá no candomblé dar um buri. Não. Você vai, assiste o culto e volta com aquela energia para casa. Sabe assim? Ou você vai lá na igreja católica, você fica lá num cantinho, quietinho, isolado no banco, fazendo as suas orações, se sentindo, se percebendo e volta com aquela energia para casa. É muito isso, sabe? É uma procura, um contato com a espiritualidade individual, não em grupo. Vamos ver o que o Petit Lenormand tem a nos dizer. Novamente aqui, né, essa questão de vocês estarem mais voltados para dentro, buscando a sua paz interior, o seu equilíbrio, principalmente do seu ego. Aqui, gente, equilíbrio do ego, autoimportância. É como se vocês buscassem não se preocupar mais com a opinião dos outros, com a exigência dos outros, com o achismo dos outros. Vocês vão buscar encontrar isso dentro de vocês e pelos seus próprios olhos. E posso dizer que esse é o único caminho verdadeiro, tá? Porque muito, o que a gente mais encontra hoje são pessoas emocionalmente falando mimadas, infantilizadas, então querem um troço pronto. E quando elas não conseguem uma coisa na própria vida, elas ficam caçando defeito na vida dos outros. Porque é mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro de mim. É mais fácil olhar o que você tem que mudar do que eu olhar para minha vida e perceber o que eu preciso fazer para mudar. Entende? É muito mais fácil eu buscar uma receita pronta ou uma pessoa que vai resolver a minha vida do que eu me apossar dessa responsabilidade. Quando a gente vive num tempo em que a maioria, infelizmente, a maioria da sociedade age dessa forma, né? Então é mais fácil eu cavucar um defeito em você do que olhar para mim. É mais fácil eu buscar uma solução no mundo do que olhar para mim e me perguntar o que eu posso fazer por mim hoje. Quando a gente vive num tempo assim, é muito difícil a gente conseguir se sentir íntegro, inteiro, pelos olhos dos outros. É humanamente impossível, praticamente, porque ninguém está se olhando. Como que alguém vai me ver se essa pessoa não consegue se olhar?
Aquele ditado é dando que se recebe. Eu só posso dar amor pra você se eu me amar. Eu só posso te dar respeito se eu me respeitar. Eu só posso ter empatia por você se antes eu for empática comigo, se eu conseguir aceitar que eu posso errar. Entende? E aqui eu percebo vocês muito voltados para isso, talvez essa necessidade de isolamento, né? Para vocês perceberem aquilo que faz bem para vocês, resgatar o próprio valor, se conectar contigo mesmo, porque o mundo já está muito do avesso. Então você está querendo encontrar um certo aconchego dentro de você mesmo e está corretíssimo, tá bom? E por favor, não entende, quando eu falo de forma generalizada, se você não se vê uma pessoa emocionalmente imatura, se você não vê, não se enquadra, não tem por que você se doer, muito menos se defender. Entende? Não se ofenda com uma condição que não é tua. Se você se ofendeu, é porque algo de verdade tem na fala que te incomoda. Entende? Bom, é isso. Não quero aqui, eu espero aqui estar lidando com adultos, né? Então eu não quero aqui diminuir ninguém. Às vezes uma pessoa acaba tendo um emocional imaturo porque não teve uma vida de percalços, né? E a gente só vai aprendendo a ter resiliência emocional quando a gente passa por percalços. A teoria é uma coisa, a vivência é outra, o que vai dar experiência é vivência. Então, às vezes, uma pessoa que não teve percalços, não sabe o que é passar necessidade, o que é ter que se esforçar, o que é, sei lá, se sentir rejeitado na infância. Uma pessoa que não teve algumas situações na vida, obviamente que ela não vai ter a experiência daquilo, logo, quando eu não tenho experiência, eu não tenho resiliência. Entende? É nesse ponto que eu quero chegar. E nós estamos vivendo uma geração que os pais quiseram proteger os filhos dos erros que eles mesmos cometeram, das vivências que eles mesmos tiveram. O excesso de proteção impede um crescimento através de frustração, e é um crescimento que só a frustração pode dar, entende? E infelizmente se paga um preço por isso. Infelizmente não, eu acho que felizmente, porque somente pagando o preço que eu aprendo, né, a ter escolhas diferentes, condutas diferentes. Então é nesse parâmetro aqui que eu quis dar esse exemplo, tá certo? Espero que tenha ficado bem claro e que ninguém se ofenda com as minhas falas. Aqui eu vejo você, no momento em que você faz isso, busca essa paz interior, o equilibrar, o se olhar pelos seus próprios olhos, você lá na profundeza do seu ser, você consegue encontrar a sua própria beleza. Coisas que você fez, escolhas que você teve, e você consegue ver beleza nisso. Até nos momentos mais difíceis, quando você olha para trás e olha, pô, caramba, eu passei por aquilo ali. Na hora doeu, mas hoje percebo que foi bom. Me fez mais resiliente, mais experiente, me fez mais forte. É como se você começasse a olhar para si mesma, para sua própria vivência, com um olhar de respeito e admiração. E aqui você corta alguns laços sociais da sua vida, tá? Na medida em que você faz essa introspecção, muito provavelmente algumas amizades, eu costumo dizer amigo de copo, né? Você vai ter a tendência de cortar isso da sua vida e no que não é ruim. Eu repito uma coisa que eu acho que eu falei no último vídeo. Eu vi uma entrevista da Cristiane Torlone e ela falava o seguinte: às vezes eu preciso me afastar de pessoas que amo, mas elas me afastam do meu propósito, daquilo que eu desejo realizar. Então não significa que não tem amor, tem, mas eu tenho um propósito para manifestar na minha vida. E enquanto essa pessoa que eu amo estiver perto de mim, eu não vou conseguir executar esse propósito. Então eu continuo amando, mas eu me afasto um pouco, ela segue a vida dela para que eu tenha força para executar o meu propósito. É muito isso, tá bom? E sensacional, tiragem muito profunda, muito benéfica. As pessoas que escolheram o montinho de número 3 vão ter uma oportunidade magnífica de crescer. E pelo amor, ó, pra isso, gente,
Tem coisa melhor? A gente, geralmente, a gente cresce com as pancadas da vida, né? São um bando de teimoso. E aí a vida tem que vir dar umas cacetadas na cabeça da gente pra gente aprender a crescer, a soltar, desapegar. Mas aqui eu percebo vocês querendo crescer de forma muito leve, muito tranquila, muito fluida, pelo verdadeiro caminho e único, o de dentro pra fora. É isso, não tenho nem mais o que falar. Só posso desejar uma excelente semana a todos vocês. Um grande beijo no coração de todos. E até a próxima.